vamos lá, gente. Meu nome é Rodrigo Assis. Eu trabalho com iluminação, principalmente iluminação cênica, de eventos efêmeros, né? Eu já estou nessa área já faz uns 22, 23 anos, lá em 96 quando eu comecei. Eu sou formado em design de exteriores e trabalho hoje na Universidade Federal de Goiás, onde eu cuido do laboratório de iluminação cênica. Estou nessa revista, Design de Exteriores Brasil, que foi lançado o primeiro volume agora há um mês atrás, pelos nossos colunistas. Eu sou colunista dessa revista. E a gente vai ter uma próxima edição em julho. Então a revista vai ser trimestral, com várias pessoas escrevendo. A gente tem uma seção lá dentro da revista, que é a seção parlatório. Na verdade, são alunos de design de exteriores, mandam seus textos, a gente vai fazer uma seleção para entrar nessa próxima edição. E nesse tempo agora a gente está passando agora de quarentena e tudo mais, nós estamos fazendo essas lives, que quase todo dia, de segunda a sexta, está acontecendo uma live nossa. Então são vários temas. Hoje o tema é sobre iluminação. Mas tem vários temas sobre ergonomia, materiais, cores e tudo mais. E eu já fiz algumas lives e hoje nós estamos aqui com a Silvia para falar aqui sobre a questão da iluminação, né? A influência da temperatura de cor na iluminação artificial. Então, Silvia, agora eu dou a palavra para você se apresentar, falar um pouco de você, da sua experiência, até eu já emendo essa apresentação só com uma pergunta. O que ele veio? Porque esse tema é a pesquisa dela, que ela já começou a desenvolver, foi no doutorado, não é isso, Silvia? Não fiz doutorado, eu fiz especialização, né? Eu sou arquiteta de formação. Né? Isso, certo. E eu fiz especialização em 2008, em iluminação, e eu comecei essa pesquisa porque eu quis entender qual que era a influência que a luz tinha no ser humano. E comecei a entrar na pesquisa nessa área e fui aprofundando, porque a luz tem influência, né? Ela causa impactos. Sim, claro, com certeza, com certeza, com certeza. A gente vê essa influência da iluminação artificial na cor em todos os lugares. Tanto essa parte de eventos efêmeros que eu trabalho, shows, eventos, é fundamental. Isso vem muito, muito, muito. Mas eu gostaria agora de deixar a palavra com você, para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, essa pesquisa. Até parece que você montou uma preparação em slide para a gente, né? E as pessoas que estão aqui assistindo a gente, qualquer coisa, lança uma pergunta, um texto, que a gente vai estar sempre respondendo para tirar uma dúvida, que é mais um bate-papo nosso, tá bom? Silvia, tá, quando você lê uma pergunta aí, você fala em voz alta daí, tá, Rodrigo? Eu vou botar claro, com certeza. Aqui. Claro, bom, com certeza. Silvia Carneiro, sou arquiteta de formação, trabalho com iluminação já desde 2008 e foi quando eu fiz a minha especialização. E comecei a aprofundar porque eu queria entender como é que era a influência que tinha a luz na vida da gente. Eu tenho uma irmã até que eu fui visitar ela, mora na França, e eu vi que ela dormia de luz acesa. Eu falei, mas cara, isso não pode fazer bem. E ela ficou teimando na época, e eu falei, não, deixa eu começar a tentar entender qual que é essa influência que a luz tem na vida da gente. Certo. E comecei a pesquisar a questão do ciclo circadiano e a influência que a luz tinha dentro do ser humano. Quais eram os impactos que eram causados pela luz. Mãe, eu tô ocupada. Olha, pera aí, só um minutinho. Não, tudo bem, isso acontece. A gente está ao vivo, isso acontece. Quem sabe então, mas faz a ao gente vivo. Eu fiz um combinado com a pessoa e a pessoa falou que ia deixar eu fazer a live. E agora ela tá querendo atenção demais. Não foi esse o combinado, Lu? Vem cá. Não posso ir, eu tô aqui conversando com o Rodrigo agora. Eu quero ir com você, eu só tô triste. E aí eu comecei a pesquisar essa parte do ciclo circadiano e venho desde então tentando entender qual que é a influência que a luz tinha dentro da vida da gente, né? E muita gente, essa questão da luz, qual que é a luz certa? É a luz amarela, a luz branca? E o sol tem essa questão dinâmica, porque se a gente pensar dentro do ponto de vista natural, a gente tem um ciclo claro e a gente tem o ciclo escuro. Sim. Porque a Terra vai girando. Até 100 anos atrás, no ciclo escuro, o que a gente fazia? Nada, a gente ia dormir porque era totalmente escuro, não tinha luz. Sim. E o que a gente fez? Quando entrou a luz artificial, a gente começou a invadir esse nosso ciclo escuro com a luz artificial. E essa questão da temperatura de cor vem chamando a minha atenção. Por que a luz branca, por que a luz amarela? Então, quando a gente... foi em 2009 que eu comecei essa pesquisa, eu até publiquei essa pesquisa Luz do Sono Saúde na Lume, que foi em 2011. Que daí eu falo sobre essa questão do ciclo circadiano e as influências que a luz tem e como ela afeta nosso sono. Porque a gente produz hormônios durante a noite.
Desculpa, esse texto que você publicou, ele está online? Se alguém quiser visitar, conhecer, dar uma lida? Tá online, é pela Lume. Ah, tá. Lume Mas qualquer Arquitetura, coisa, né? Ponto é com. porque depois eu vou pegar o link, se você puder me passar uma coisa assim também, quando eu for lá no YouTube, eu vou deixar esse link online também para as pessoas que quiserem ler, se aprofundar mais também nesse texto seu também, no caso. Tá, te passo. E essa foi Beleza, a primeira beleza. pesquisa. A partir daí eu Uhum, comecei a pesquisar, não parei de pesquisar, queria entender quais eram realmente essas questões. De uhum. fato, em 2002, porque antigamente a gente não tinha muitos equipamentos, a gente não sabia muito bem quais eram as influências, a gente nem conhecia todos os Sim, fotorreceptores do olho. E em sim. 2002 foi descoberto um fotorreceptor no olho que não faz parte do sistema visual para a visão. Ele está dentro do olho, mas ele Uhum. manda informação diretamente para o cérebro, que é a tal da melanopsina, né? Porque Sim. você tem Uhum, nossos cones visuais, que a gente enxerga através de reflexão, então eles são uhum, sensíveis à cor. Então, conforme o comprimento de onda que passa, que bate em uma superfície, a gente tem essa sensação de cor. Mas isso nada uhum, mais é do que um fotorreceptor no nosso olho, que a gente tem em nosso sistema visual, e a gente consegue ver através de diferentes contrastes de luz e cor. sim, E sim. esse fotorreceptor que está dentro do nosso olho, ele só manda informação para o nosso cérebro dizendo quando está dia. E ele reconhece essa questão do dia pela luz azul. Ah, Uhum, então, a gente tem dentro do cérebro um fotorreceptor que tem esse pico em 488 nanômetros, que ele uhum, reconhece quando é dia. Por que isso? Porque quando a gente olha para o céu é azul. sim. Então, Uhum, exatamente, ele reconhece na luz azul que é dia e manda essa informação para o cérebro. E durante o dia a gente produz hormônios, o cortisol, serotonina. E quando você entra no uhum, ciclo escuro, na supressão dessa luz azul, você começa a produzir o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, e uhum, também a melatonina ela acaba restabelecendo as suas células, né? Ela faz uma uhum, correção. uhum, Então é durante o sono que você regenera as suas células. Então o sono é bom, uhum. quanto mais você dormir, melhor. Sim, Acontece sim. que a gente introduziu uma luz artificial dentro da vida da gente, e essa luz, ela é luz azul, porque o LED Uhum, nada mais é do que luz azul tratada com fósforo, e a gente uhum. acabou aumentando essa cronorruptura, né? Porque a luz Sim, incandescente, pelo fato dela ser um filamento e ela produzir luz através do calor, ela tem quase nada de produção do azul, sim, porque assim, a sim. grande parte da emissão dela é radiação vermelha. E a radiação Uhum. vermelha não afeta o ciclo da melatonina. Tanto que, Tanto que se você você, quiser. desculpa, se você Fala, quiser pergunta. a luz incandescente ou a lógica, se você quiser um azul, você tem que vir através de filtros, filtros corretivos, filtros de temperatura de cor, ou como a gente acontece muito nas artes cênicas, tem um filtro na frente de uma lâmpada, da luminária, para você vir alterando essa propriedade de cor da luz. Inclusive, eu acho que a melhor maneira de você conseguir a cor quando você quer diferentes cores, pensa na luz do LED. Falam que tem lá Hum, 17 milhões de cores, mas assim, são cores limitadas, porque o sim, LED tem um azul muito particular, e com filtro você consegue qualquer tonalidade. Eu acho que o filtro sim. faz até cores mais bonitas do que o próprio LED. Uhum, Pega uhum, meu sim. carregador de celular, por Não favor. precisa. Pega ali na minha cabeceira, por gentileza, minha flor. Por quê? Mas hoje, dentro dos LEDs, a gente consegue incorporar mais alguns filtros, né? E tem alguns tipos de LED específicos que você consegue ter tanto a luz mais fria quanto a luz mais quente. E isso é interessante, porque do ponto de vista. Mamãe. Mamãe. Vou ficar sem bateria. Eu achei que a gente ia Opa, fazer opa, pelo coloca aí. Zoom. Não, pode colocar, fica à vontade aí. Coloca o cabo aí. Se ele quiser também poder participar da live também, para ficar Quer mais acabar a tranquilo. bateria? A Luísa? É a Luísa. Ela nunca vai ficar tranquila. A Luiz? Senta aqui, Lulu. Não, Opa, estamos só esperando ela colocar o cabo lá. Deu uma parada na. ela Opa. resolveu ser Blade Runner hoje. Opa, você Olha! viu os olhinhos dela? Vi. Incorporou o Blade Runner ali. Ah, então, hoje a gente tem essa melhora dos LEDs, né? Que incorporam Uhum. mais filtro para poder chegar mais perto do vermelho. Então, a gente tem uma qualidade de Sim. LEDs melhores.
Sim, Mas sim. mesmo assim, a única luz que eu não sei se ela não interfere, algumas literaturas dizem que ela não interfere, outras dizem que interfere menos, é a luz vermelha. Uhum. Então, se você quer Sim. causar menos impacto dentro do nosso ciclo circadiano, interrupção do sono, é luz vermelha. Então, dentro luz de baliza, balizador dentro de quarto, qualquer luz que você queira Uhum. colocar, a melhor é colocar a luz vermelha. Agora, a luz azul nunca, né? Outro dia, uma aluna até mandou, que não era minha, estava fazendo um TCC sobre design e falou que estava fazendo uma luminária para o quarto de bebê. E a gente conversou sobre diversos impactos e a questão da luz azul e dessa cronorruptura que acaba interrompendo o sono. E acabou que ela me mandou o protótipo dela, ela fez com luz azul. Eu falei, não, mas depois de tudo que a gente conversou, por que você fez com luz azul? Falar que eu acho a luz azul mais bonita. Então, assim, a gente cai numa futilidade gigantesca, porque assim, as pessoas têm que parar de ser fúteis, né? Assim, a questão de achar que é bonito ou feio não é uma questão estética. Eu acho que a gente tem que incorporar aquilo como função. Assim, o que é melhor? O que vai fazer bem para você? O que vai fazer mal para você? Então, você falar que aquilo que é bonito ou feio, eu acho que seria uma coisa que é descartável, né? Engraçado que eu estudei... Eu trabalhava com moda antes, né, de ter feito arquitetura. E aquilo começou a me incomodar, que eu achava muito fútil. E assim, no final acabei fazendo arquitetura, trabalhei bastante com decoração, falei, gente, é tão fútil quanto moda. E agora, nessa quarentena, eu reparei que não é tão fútil, né? Porque a gente acaba que, durante agora a quarentena, a gente está em casa. Então, assim, a casa é nosso refúgio. É menos fútil do que roupa. Porque roupa mesmo, a gente acaba ficando de pijama. A gente põe uma roupa para falar ao vivo com alguém, mas, do modo geral, no dia inteiro acaba ficando de pijamas. Pergunta aí. Mais à vontade. Não, eu estava comentando porque esses dias atrás a gente estava comentando de bom, bonito ou não. Lembrando que esses dias atrás a gente teve uma outra live, foi com o Valmir Pérez, e o tema era luz e arte, nesse sentido, no caso. E a gente chegamos a falar sobre esse tema, a questão de ser bom, né? Mas o que leva a ser uma coisa boa? Isso é muito relativo, que depende de uma série de fatores, técnica, estética, valores, tem uma série de coisas que a gente tem que intercalar entre isso, né? Porque o que é bom, bonito, para mim, para você, pode ser diferente. Por isso que é bom ter um conhecimento melhor do material, de como funciona, das qualidades da luz, como aplicar. Para isso é um fator que você vai levar também. É bonito um quarto todo azul. Legal, é bonito, mas e isso? Vai influenciar como no nosso dia a dia? E só um outro adendo também, quando você falou do LED, dos filtros, depois eu vou deixar também lá no YouTube um link de um arquivo em PDF que é da Lee Filters, que eles fizeram. 2 arquivos, eu posso deixar lá para o pessoal, um sobre os filtros de cores que eles colocam. Claro que tem um filtro, um arquivo em PDF falando quando você vai utilizar esse filtro em shows e eventos. Qual a sensação que isso quer passar? Um tom mais quente vai lembrar isso. Esse azul vai lembrar uma noite. Então, ele também tem um outro arquivo que eu vou deixar lá, que é filtros destinados a refletores de LED. Isso é voltado mais para de eventos. Mas é bacana você ter, porque, como você falou, o LED funciona diferente da lâmpada incandescente. Enquanto que você tem uma luz da lâmpada, que você tem uma projeção de luz, e você tem um filtro que vai reter aquela parte da luz, vou deixar passar somente o restante, por exemplo, eu coloco uma lâmpada halógena ligada. Ela tem as 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Quando eu coloco um filtro azul, é só me deixar passar a parte azul daquele espectro. Já o LED não tem isso, o LED tem a projeção. Então, por isso que é muito difícil você conseguir a mesma qualidade de um azul de LED de uma lâmpada halógena com filtro. Por isso que o filtro, você às vezes tem muito mais possibilidades para conseguir isso. Eu trabalho com teatro e show, ainda tenho as minhas 2 pastas de filtros de cores gelatinas, uma com as cores mais saturadas e outros para poder fazer assim, são cores mais de correção de temperaturas de corpo e trabalhar com isso. Porque no teatro a gente trabalha muito com lâmpadas halógenas ainda. O LED está muito distante ainda do nosso mercado. Eu falo no teatro específico, porque o equipamento de LED é muito caro. Um refletor, enquanto um refletor custa R$700, um mesmo refletor de LED vai cair na casa de R$6.000, R$7.000. Então ainda é muito impensável isso. Fora que não se tem ainda, eu vou te ser bem sincero, o refletor de LED para o teatro ainda não conquistou meu coração. Ainda não me mandou uma carta de amor que assim, que eu sou apaixonado, porque ainda não me conseguiu dar aquela temperatura de cor, aquela nuance, quando você vem descendo em resistência, por exemplo, tive um espetáculo fazer a luz que um pôr do sol teria que durar 30 minutos. Os refletores de LED que tem hoje no mercado, não são todos, mas uma grande parte que está disponível para a gente, que não são de excelência qualidade para eventos e para shows, você vem descendo em resistência
e ela dá uma flicada na luz. Ao que chega a 5%, ele pisca e apaga. Até nos interiores também, quando você vai trabalhar com iluminação, acontece muito equipamento. Você quer um equipamento com qualidade diminui, diminui, chega a 5%, apaga. Então, tem essa questão, essa complicação que tem no caso, sabe? Você falou do quarto da luz azul, tem até um estudo da Mariana Figueroa, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos, ela já se apresentou até no LED Forum, que ela fala sobre a luz azul. Então, você pode usar a luz azul para banho terapêutico, na parte da manhã. Então, na primeira hora da manhã, da parte da manhã, de quando o sol nasce até o meio-dia, seria os horários para você receber luz azul, porque ela é um estimulante. Certo. E eles fazem isso em pacientes terminais, pacientes de gente que não pode andar, que não pode sair para tomar um banho de sol da cama, eles fazem esse banho de azul dentro do leito hospitalar. Então, não é que a luz azul é danosa sempre, depende do horário. Então, assim, essa coisa do feio e do bonito também tem aquilo. É bonito para determinadas situações e feio para outras situações. Então, a luz azul, ela é terapêutica, ela é auxiliar, mas ela também interrompe nosso ciclo de sono. Então, você tem que tomar esse banho azul durante o dia, não durante a noite. Entendeu? Um bom exemplo dessa questão do feio e bonito é nosso 11 de setembro, né? Você tem lá um monumento que eles fizeram, uma homenagem, só que o designer, quando fez isso, ele utilizou lâmpadas xenon. Então, tem aquele facho azul, que é gigante, e só que ele não conhecia os impactos que essa luz podia causar nesse meio ambiente. Tem um filme muito bacana, que é no TV Escola, um documentário, chama A Luz que Vem da Escuridão, te passo o link depois, que fala sobre os impactos que são causados por causa dessa escultura, né, de luz do 11 de setembro. Sim. Acho que esse vídeo tem no YouTube, não tem? Esse vídeo tem no YouTube? Tem no YouTube. Eu assisti acho no que eu até assisti por lá. Eu assisti por lá também. Eu vou colocar o link pro pessoal também, depois de lembrar disso. Vou anotar isso aqui. Tá, eu te passo o link que eu tenho. Porque o que acontece? Em setembro é mudança de estação. Então está entrando a primavera para nós e está entrando o inverno lá nos Estados Unidos. Então acontece uma migração dos pássaros do Canadá, eles vêm aqui para a América Latina e eles passam por esse monumento. E isso funciona mais ou menos como uma prisão para eles, né? Então eles veem aquela luz, eles se sentem atraídos por aquela luz e ficam voando ao redor da luz, acabam morrendo de exaustão ou caem naquela luz, que aquela luz é quente e ela torra. Então, uma armadilha para eles. Então, às vezes, o que é bonito para a gente causa impacto na natureza. A gente, daí, quando eu fiz uma pós, né, em 2008 e fiz uma segunda em 2015. Aquela pessoa que não gosta de estudar, né? Não tem o que fazer, tem diversão, que vai fazer pós-graduação. E aí, eu gosto, independente disso, de assistir a aula de colega e ver o que eles têm a falar. Na época, eu fiz aula com o Rosito, né? Sobre iluminação diária, e eu perguntei para ele se era melhor a luz amarela ou a luz branca na área externa. E ele falou, controvérsias, e não respondeu. Daí, fui lá pesquisar para ter minha resposta. Só que a gente, quando pensa assim, qual que é a luz melhor para a gente colocar no meio noturno? Aí depende do ponto de vista, né? Porque daí eu comecei a estudar sistema visual de diferentes espécies. Então, eu estudei sistema visual do pássaro. Como é que o pássaro enxerga? A gente enxerga em vermelho, verde e azul, que são os nossos fotorreceptores. E o pássaro, como enxerga? Ele tem fotorreceptor vermelho, verde, azul e amarelo. Então, assim, cores ele enxerga melhor que a gente. E ele também tem fotorreceptores em UV. Isso torna assim, a experiência visual dele totalmente diferente. O que eu acabei descobrindo? Que tanto os pássaros quanto os peixes, eles enxergam o UV porque eles voam e o peixe nada, né? Então, assim, a questão da altura em que ele está voando, ele consegue ver pela polarização da luz. E isso é o UV que fornece essa possibilidade para eles. Imagino que a experiência visual dos pássaros deve ser fantástica. Que é bem interessante a luz polarizada, né? E dos peixes também. O peixe também, ele precisa entrar em profundidade da água, então ele precisa saber que altura que ele está, que profundidade ele está. E ele consegue ver isso pelas diferentes camadas dessa luz polarizada. Então, é muito interessante.
Eu li esse livro do professor Barghini, né, que eu comprei numa biblioteca, porque assim, eu vou nos lugares e eu acabo fuçando e eu tenho um radar para literatura, né. E eu vi que era a influência da luz artificial, li esse livro, é um livro que ele escreveu nos anos 90, é muito bom esse livro, e acabei mandando um e-mail para ele. Aí o professor Barghini conversa comigo por e-mail, fiz bastante pergunta, ele falou que eu fui a única pessoa que leu o livro dele. Mentira, um exagero. Mas assim, é um livro assim, que eu recomendo e é maravilhoso, a pesquisa dele é muito completa. E ele assim, pesquisou muito sobre o Aedes aegypti. E ele falou que na época, que foi quando teve aquela transação, aquela mudança de lâmpadas de vapor de sódio para vapor metálico, ele chegou aí no governo, porque ele considerava aquilo um perigo, pelo fato da lâmpada de vapor metálico ter muito UV. Então ele falou que ela é colocada nos centros onde as pessoas vão, intermodal, por exemplo, ou campo de futebol, e a pessoa quando soa acaba chamando a atenção no mosquito, porque a fêmea ela chupa o sangue da pessoa e ela é atraída pelo suor e pela luz ultravioleta. Você acaba colocando essa luz ultravioleta em grandes concentrações de pessoas, perto de lugares onde tem mato, e aí vem o mosquito atraído pela luz e acaba trazendo patologia para as pessoas. Então, e até eu conversei isso com ele, falei, realmente foi depois que entrou esse tipo de iluminação que aumentou o índice de febre amarela, que a gente tem aí na nossa dengue, o Zika vírus. A gente acaba interferindo tanto no nosso bioma que a gente acaba trazendo as patologias para dentro do nosso meio. Porque... Lá no aquele projeto Tamar, eles tiveram que ter cuidado, fizeram alteração no projeto de estudo da costa devido a isso, né? Porque as tartarugas lá estavam fazendo sua desova lá na praia e os filhotes, quando eclodiam o ovo, elas vão em direção para o mar, elas vão em direção para a luz em relação ao mar. Elas têm a fototaxia positiva e a negativa, né? A mãe, depois que eu fiz essa pesquisa sobre a iluminação da paisagem, que eu publiquei na Lume também, eu fiz a pesquisa sobre a iluminação costeira, porque eu apresentei uma palestra sobre iluminação da paisagem no NE, acho que foi em 2017, 2016, não lembro, e aí eles perguntaram muito sobre iluminação costeira e eu não sabia responder. E acabei fazendo essa pesquisa posteriormente aí sobre essa que eu publiquei, foi em 2017, na Lume. Então foi em 2017 que eu fiz a apresentação no NE. E a questão da luz noturna, quanto menos você iluminar, melhor. Porque quando a gente pega diferentes tipos de espécies, a luz que eles menos enxergam é a vermelha. Então, se você iluminar a paisagem com luz vermelha, você acaba trazendo menos impacto para os animais, de modo geral. Acabei pesquisando depois essa questão das tartarugas e iluminação costeira mais a fundo, porque foram a maior parte das perguntas que eu recebi no NE, e na época eu não sabia responder, de fato, porque eu não tinha aprofundado nas tartarugas. E eles têm dois problemas. Um é a questão da fêmea. A fêmea, ela quer colocar os ovos numa praia mais desabitada, então se ela vê luz, ela foge do movimento, ela foge da luz, então ela quer lugares mais tranquilos. Tanto que a gente vê o fenômeno que agora na quarentena, as pessoas estão ocupando menos as praias, diversos lugares onde as tartarugas tinham desaparecido, elas estão voltando. Então elas estão voltando a colocar os ovos nessas praias. E é bem interessante isso. E já as tartaruguinhas pequenininhas, quando elas nascem, elas têm maior possibilidade de enxergar o UV. E elas são mais sensíveis. E conforme você tem iluminação na costa, em vez de elas irem para a água, porque esse UV serve para elas verem a luz da lua polarizada no mar. Então elas conseguem saber onde está a água. Elas acabam tendo com foco a luz artificial e vão para o lado errado, elas morrem. Ou predadores comem, ou elas morrem desidratadas, morrem sem comida, porque o meio delas é a água, né? Você vai aqui falando... Desculpa, só vou complementar aqui, que você continua. Eu vi só para poder falar, claro que eu lembro de ter visto isso lá quando eu fui lá do projeto Tamar lá, e andei pela costa ali, onde tem mesmo o projeto, ali você vê que todo o projeto de iluminação foi alterado, tirar toda a luz ali da costa ali, para não ter problema de onde você tinha desova, né?
Quando esses ovos vão eclodir, essa tartaruga, em vez de ir para o mar, está vindo para a costa, para a terra, para casa, para os postes de luz, e elas acabavam morrendo, no caso. Eu preferia ser radical, assim. Eu adorasse nessa quarentena todo mundo apagasse a luz da cidade, para a gente voltar a enxergar as estrelas, para ver o que acontece, né? Porque já que a gente não está usando a rua mais como a gente estava usando, por que a cidade não é apagada um pouquinho para a gente ver o que acontece, né? Porque a luz ela é um meio de segurança para a gente. Então a gente usa a luz para ter segurança, para a gente poder se locomover, para não cair nos lugares. Então a gente tem todo um lado normativo da luz que ela serve para estabelecer segurança dentro dos ambientes. Mas tem, por outro lado, a gente traz segurança para a gente, mas a gente causa impactos aí na natureza e em outras espécies. E dentro do ponto de vista de iluminação, há maneiras de fazer melhor, por isso que é bom que tenha um projeto luminotécnico, porque você tem que evitar o ofuscamento sempre, que eu acho que é o principal problema dentro da iluminação. Porque o ofuscamento ele é inabilitador, ele acaba estragando a visão, ele machuca a mácula do olho da gente e você não tem um aspecto visual excelente, porque a gente enxerga através da reflexão. Então, se você tem uma luz bem direcionada, você vai refletir naquela superfície onde é necessário e você tem uma boa experiência visual. Tem países já, por exemplo, isso aqui é uma iluminação. Fala. Não, pode falar, eu ia complementar, mas pode falar. Essa iluminação, por exemplo, já foi usada na Austrália. Eles chamam de iluminação turtle friendly, porque eles colocam na costa e acaba não atrapalhando a desova das tartarugas. E tem diversos lugares que utilizam. Já legislação internacional para iluminação costeira, eles pedem que você utilize acima de 585 nanômetros, que é uma luz bem voltada para o âmbar, quase vermelho ou vermelho, para você poder fazer essa iluminação costeira. A iluminação vermelha também é adequada aos morcegos, né? Então você acaba não atrapalhando diversos tipos de animais. Mas o que o Oswaldo está rindo aí? Está chorando do quê, Oswaldo? Fala aí, Rodrigo, alguma pergunta que o pessoal falou? Não, na verdade, por enquanto o pessoal está comentando. Tem a Adele comentando que em João Pessoa acontece isso, mas eles desligam os postes à noite lá. Agora, só uma pergunta sobre essa luminária que você estava mostrando desse projeto, lá, dessa parte costeira. Essa fonte de luz que eles estão utilizando lá, é LED com essa, ou eles recorrem às lâmpadas de vapor de sódio? Como é que funcionaria isso? É LED, porque ó, aqui quando eu fiz essa pesquisa aqui para iluminação da paisagem, eu entrei em contato. A gente montou com os LEDs da Anistia. Oi, fugiu? Então, deu uma cortada no áudio. Quando eu fiz essa pesquisa, que foi em 2017, que eu publiquei, a gente montou um protótipo junto com a Interlight. E a gente achou um LED da Anistia que eles têm, que é um tipo de tecnologia que eles chamam Blue Dye, que eles tiram todo o azul do LED. Então, é um LED que tem esse espectro em 585 nanômetros, e ele é um filtro que ele tem do azul, e ele só tem a luz âmbar. E a gente montou os protótipos, essa aqui é a luz que ele produz, tá vendo? Olha só. Então, ela é bem adequada, porque ela acaba refletindo bem o verde. Ela é bem âmbar, ela é agradável aos olhos, então não é uma luz que é incômoda, mas ela causa menos impacto nas plantas e na natureza, no bioma, de modo geral. Então, tem maneiras de fazer, só que custa mais caro. Então, sempre você bate naquela questão do preço, né? O cliente nunca quer gastar. Então, a gente tem que começar a pensar aquilo que é melhor para todos, né? Então, não pode ter um ponto de vista só do ponto de vista do ser humano, porque a gente é muito predador, a gente acaba destruindo tudo. Então, quanto mais a gente puder preservar a natureza, melhor. Então, tem meios. Sim, tem. Aquela coisa, a gente pensa, eu sempre falo com todo mundo, conversa também, já falei, eu canso de falar disso também, que antes de você pensar em que tipo de material você usar, a gente tem que pensar no porquê, no como, para quem, como isso vai ser aplicado, que tipo de efeito você quer, quem vai interferir, quem vai prejudicar o quê. E depois que você pensou e decidiu isso, você vai recorrer
a tecnologia que vai te atender naquele projeto, né? No meu caso, por exemplo, a gente tem na parte de iluminação cênica, vou falar de Svoboda. Svoboda criou uma luminária nos anos 80, nos anos 80, ele precisava fazer uma cortina de luz, só que não tinha um equipamento para poder fazer o efeito que ele queria. Ele criou essa luminária e entrou no mercado depois, para fazer, entrou em vários teatros, shows, para acontecer esse tipo. Então, assim, a gente tem que pensar, às vezes não se tem uma luminária completa para poder fazer. E às vezes, muitas vezes, você vai fazer um projeto de iluminação, uma única empresa não vai conseguir defender 100% do projeto. Você vai ter que recorrer a várias empresas, vários fabricantes diferentes. Por isso que é interessante você ter uma proximidade com o dono de uma propriedade de uma loja de iluminação, porque nessa loja ele tem vários fornecedores. E ele, como ele conhece muito bem, tem um diálogo com ele para saber qual luminária que vai te atender. Porque, olha, uma empresa só não vai te conseguir atender todos os seus projetos. Isso é surreal. Pode ser que você consiga, mas é algo muito específico, muito complicado de se conseguir. Eles montaram o protótipo. Oi. E aí Alô? A gente fez o teste. Eles montaram o protótipo, né? E a gente fez os testes. Só que eles, para fazer a luminária em linhas, iriam ter que fazer o driver. E aí não tem escala de produção. Então, eles acabaram não lançando o produto por causa da demanda. Eles acham que não vai ter demanda. Atualmente, quando eu uso esse tipo de produto, eu compro o filtro âmbar e eu uso nas luminárias, né? Para a luz chegar nos 585 nanômetros, eu chego com filtro. Mas existe a tecnologia sim, e eles poderiam usar o LED já naquele tom. E esse filtro que você usa é qual? É de qual empresa? É o filtro que você é tipo um filtro, utiliza um filtro de vidro? Que filtro que seria o filtro de vidro que eu utilizo, porque é normalmente iluminação de jardim, né, para áreas externas. Sim, sim. Eu utilizo aquele vidro da Rosco mesmo, em vidro. Ah, tá. E a reprodução de cor dele, você acha que chega a quanto, mais ou menos? A foto deve ver 100%. É bem parecido com isso da foto que eu tenho. Tem até uma obra que eu fiz, eu te mando com os filtros. Ah, tá. Não aparece muito, sabia? Para percepção, eu acho bem agradável ao olho humano, porque é uma luz bem quente e não é pior. Então, assim, eu gosto mais da luz quente amarela para de noite do que luz mais branca. Então, dependendo da superfície que a gente ilumina, ela fica bem mais adequada. Para as plantas é bem mais bonito a luz âmbar do que a luz branca, de modo geral. E a gente tem que sempre ficar atento também. É uma questão que, às vezes, gente, independente de qual for a temperatura de cor, se ela for quente, neutra, fria, não significa, por exemplo, uma lâmpada que tem a temperatura de cor neutra, ela vai ter uma reprodução de cor a 100. Isso é muito relativo. Você tem que ver, às vezes, uma lâmpada que tem uma temperatura de cor mais baixa, tem uma reprodução de cor maior, que algumas lâmpadas com temperatura de cor neutra. Isso é relativo, você tem que ver que tipo de fonte de luz que você vai conseguir. Tanto que se tem meu aluno lá, o Anderson Queiroz, está aí, manda um beijo para ele. Tá, ele tá te ouvindo. Pode falar, tá te ouvindo, né? Aqui, ó. Tá, um monte de gente Você sabe que o ano passado eu fiz um jardim, e tem cliente que dá bastante liberdade pra gente, tem cliente que não dá, né? E a cliente deu bastante liberdade, eu coloquei todos os produtos das plantas com filtro âmbar, e as arandelas eu coloquei em vermelho. Porque da minha casa eu uso as luminárias em vermelho. E tem gente que fala, nossa, vermelho não é feio? Tem aquela questão que, digamos, é um preconceito, né? Da casa da luz vermelha, então que é puteiro. Mas eu acho que, assim, se a gente pega uso e costume dos antigos, eles usavam o lampião em vermelho, que era para atrair menos inseto. Porque quando você coloca o vidro, o filtro vermelho na luz, ela acaba atraindo menos inseto, porque o inseto não enxerga, porque ele enxerga em azul, em verde e ultravioleta. Se você põe a luz vermelha, ele não vê. Então, você não tem aquela lâmpada que fica 50 insetos rodando. É uma maneira de você acender uma luz e eles não te atordoarem. Você não vai espantar o inseto com a luz vermelha, mas você não vai atrair o inseto com a luz vermelha. Então, você acaba tendo um ambiente mais confortável para você, para a área externa. Mas se você não tiver uma luz vermelha, você pode vir com uma cor bem mais quente, com o espectro chega bem no vermelho. Então, por exemplo, uma varanda, chegue bem no vermelho. Mas ela deixou eu colocar as arandelas vermelhas na varanda dela e ficou super bonito, entendeu? É lindo. Sim, então, assim, sim. Fica ótimo, não é feio, não. Mando uma foto para você de algumas aplicações à luz vermelha e fica super bonito. Não, manda, depois você manda, a gente pode colocar, fazer um material, eu coloco lá no YouTube, lá para as pessoas darem uma olhada, dar uma pesquisada, até eu coloco o seu site, o material tempo, a gente dá uma vista nesse material todo seu lá. E essa foi a última publicação que eu fiz sobre iluminação costeira, e saiu ano passado, acho que em janeiro desse ano, ou dezembro, não lembro. Ô, Silvia,
Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um rapaz aqui, que é o Pedro. Ou o Pedro do Jóia, ele é do Sul, se não me engano, acho que é o mesmo Pedro que eu conheço. Só um comentário dele. Olá, estou chegando agora. Vi a marca da Tecno. Não sei se você consegue ver aí no texto também que ele está falando. Tecno, no canto superior. Estou Tá. pesquisando alguns produtos para instalação externa e me deparei com essa empresa. Vai ser falado algo sobre isso? Nessa empresa, você conhece essa empresa? Já trabalhou? Eu não conheço essa empresa, a Tecno. Conheço a empresa, porque assim, quando você trabalha com área externa, você precisa ter o conector IP. Uhum. E pouca gente utiliza conector, né? Eu sou uma pessoa que adoro segurança, então quando eu Certo, certo. sempre vou atrás de norma técnica e cumpro com norma técnica, porque se elas existem é porque tem motivo. E tem uma norma que é a 5410, que é sobre segurança nas instalações elétricas. Então, quando a gente Uhum. trabalha com áreas molhadas, a gente pode ter um contato vivo. E aí esses conectores são fantásticos, porque eles têm um bucim que você coloca ali no cabo PP e ele Uhum. veda totalmente. Eles são conectores IP68. Então, esse Olha, pode jardim dessa colocar. cliente, particularmente, eu fiz todo com esses conectores e ficou maravilhoso. Porque, em geral, o instalador ele utiliza a fita normal e aquela fita normal, com o tempo, ela solta com o sol, né? Ela oxida, Sim. então a cola descola e quando você vê, chove, se está molhado, você acende a luz e você tem lá um curto-circuito ou dá um choque em alguém, então é perigoso. E aí esses Uhum. conectores são excelentes para você fazer a instalação. Tanto que pode ser, já que a IPM68 pode ser até submersa, no caso. Você pode Pode colocar ser dentro de até piscina, submerso. então. Pode Maravilha. Eu não colocar conhecia essa, em não conhecia essa empresa. piscina. É muito bom, eles têm uma linha excelente, eles são italianos, né? Uhum. Já era caro, custava 60 e poucos reais um conector. Agora, com o Uhum. dólar subir um pouco, ficou acho que um pouquinho mais caro. Mas é uma É. coisa que você põe uma vez só e dura a vida inteira. Uma vez eu fiz uma obra no interior com uns Uhum. projetores em LED italianos e eles entregavam o produto com esses conectores, não dessa marca, mas Uhum. similar. E aí a instaladora acabou jogando esses conectores fora e colocou com Uhum. fita, porque acho que é mais fácil, eu não conhecia, não sabia instalar, não ligou para fazer a instalação, e o cliente me chamou e falou, olha, o equipamento que você colocou está dando problema, você não pode vir Uhum. aqui? Cheguei lá, já estava tudo solto, com o sol tinha descolado a fita adesiva, e estava tudo em curto já. Então, alguns queimou Eita. o driver dos equipamentos porque entrou em curto. E é É, perigoso. o Pedro está perguntando se essa loja, essa técnica, a venda dela, se tem alguma empresa fixa, ou tem um suporte online. Como é que funcionaria se fosse adquirir alguma coisa? Porque tem outras empresas no mercado, não tem? Ou você De conhece, trabalha com esse. conector, Hum. olha, tem uma outra importada que eu não lembro o nome, mas eu não encontrei fornecedor. Esse Tecno, Hum. eles têm um suporte bom e eles atendem super bem. Então, assim, foi Ah, de quem eu bacana. consegui comprar e que deu o respaldo, passou preço, entregou Entendi. rápido, entendeu? Porque Entendi. o Entendi. material tem que estar à mão. Mamãe, Então, eles atendem Entendi. indústria, mamãe, atendem diversos setores. Uhum. é engano Entendi. ligou. Não faz mal, Lu. Não é o paizinho, é engano, tá? Se fosse me ligar. Ó, o Rodrigo É aqui, assim mesmo, Lulu. gente. Tá. Participação. Olá. Olá, É, a Luísa. Luísa. Olá. Oi, Luísa, olá. Olá. Oi. Ah, mas Não, mas. é uma empresa que eu gosto de trabalhar, eu recomendo porque eu já usei e a coisa funciona. Deixa eu ver se eu Uhum. coloquei algum. Ó, aqui isso aqui é quando Lembrando, a gente gente, estava assim, falando da e assim, água. assim, a gente acaba. Não é que a gente está dizendo que Você pode essas me empresas que a gente ligar, explica aqui mãe? são as melhores do mercado, mas é as empresas que acabam a gente trabalhando. Então, a Silvia mostrou que não está fazendo propaganda nenhuma, assim, ela falou dessa empresa porque ela conhece, ela conversa com essa empresa, então pode apresentar para a gente. Isso é o que, Silvia? Lembra que a gente conversou sobre a polarização da luz? Então, por Sim, exemplo, se sim. você pega diferentes comprimentos de onda da luz, elas atendem diferentes profundidades. Então, você vê o azul, é uma luz que ela é dura, ela chega com bastante profundidade na água. Já o verde Hum, atinge menos profundidade e o vermelho pouca profundidade. E o ultravioleta atinge bastante profundidade. Então, o peixe, com essa luz que ele tem UV, ele consegue enxergar essas diferentes camadas, a altura que ele está, a profundidade que ele está nadando, por essas diferentes particularidades da luz. Então, ele enxerga a luz polarizada.
como Diferente de nós, né? você Que está chegando a enxergamos. falar nesse gráfico. Então, se a gente fosse pensar, então, para iluminar, vamos dar um exemplo aqui. Fosse fazer um trabalho de iluminação dentro de uma piscina. Se eu quisesse que uma luz chegasse e banhasse, por exemplo, se eu colocasse uma luz na borda da piscina, algum refletor ficasse mais próximo à borda, mas que essa luz tivesse um alcance maior dentro da piscina e chegasse no fundo da piscina, quanto mais próximo do azul, seria melhor, então, para iluminar com essa Sim, frequência que você está quanto colocando mais aí. próximo você chega no azul, mais essa luz vai iluminar. Porque o que acontece? Você vê que o vermelho é uma onda, Uhum, ondas largas, né? Então elas não conseguem uhum, atingir grandes profundidades. Já o azul hum. atinge grandes profundidades. Então você vai ter maiores distâncias com a luz azul numa piscina do que com a luz vermelha ou verde ou amarela ou branca. Então Mas, quanto aí, mais próximo ao azul, a luz mas melhor. Mas vamos fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tenho uma luz azul X. Eu consegui fazer esse desenho para chegar até uma profundidade e fazer. Uma luz X, eu peguei o fundo da minha piscina. Ah, mas eu quero isso com a mesma qualidade, só que uma luz mais vermelha. Conseguiria, mas eu teria que aumentar muito mais a quantidade de luz. Muito mais de ponto de luz, muito mais a intensidade dessa luz para eu conseguir projetar ela até chegar ao fundo da piscina. Conseguiria Olha, tem uma isso? coisa também que é de medida, né? Se você vê ali no Uhum. gráfico, você tem medida. Então, dependendo Ah, do tom do vermelho, você não chega nem a 3 metros. Então, tem lá um ah, laranja, você chega a 10 metros. Então, assim, tem um ah, alcance. Às vezes ele então, mesmo que eu não tem consiga colocar, alcance. então, mesmo que eu coloque mais refletores, não vai conseguir esse resultado. Não adianta, porque Agora, é assim, uma questão física mesmo. essa escala é em relação à luz do sol, né? Então, quando a gente fala em luz Ah, do sol, Rodrigo, a luz do sol é tão forte, que a gente, quando você vai medir com um luxímetro a luz do sol, você tem lá pede 100 mil lux num dia de sol, uhum, 10 mil uhum. lux num dia nublado. Sim, E se a gente está sim. falando aqui do meu escritório, não tem nem 300 lux aqui no meu escritório, com luz Uhum, artificial. Então, a luz uhum. artificial, ela não é potente que nem a luz do sol. Então, você Sim. não vai conseguir com luz artificial chegar nos valores da luz natural. Então, assim, é uma coisa Uhum, quase que impossível. Que nem tem um monte de gente me ligando agora a questão da luz UV, né? Ah, eu vou botar a luz UV para matar o coronavírus. Vai matar? Não uhum, vai matar. Então, saiu aquela matéria do jornal lá do pessoal da USP que fez o rodo com luz UV, que mata o coronavírus em 1 minuto. Gente, o rodo com cândida mata em segundos. É melhor passar o rodo uhum. com pano com cândida do que passar Sim. esse rodo que tem que ficar 1 minuto parado. E eu duvido que mate em 1 minuto o coronavírus com aquele rodo de luz Uhum. UV, porque a luz UV do sol precisa de 30 minutos para matar o coronavírus. Então, Eita, assim, num é do dia de sol, hein? sol, é um tempão. Não é fácil de matar o bichinho. Então, Uhum, ela desinfeta, sim, é desinfecção, mas a longo prazo. E a luz UV faz uhum. mal pra gente, né? Se a gente vai ficar meia Sim, hora na luz UV, você vai ficar vermelho, não dá, faz mal. A gente tem sim. a nossa melamina que ela reage com a luz UV, a hora que fica vermelha é Uhum. para sair do sol. Você tem que tomar Sim, sol, com mas não certeza. pode tomar muito, porque faz mal. Então tem que tomar cuidado desse tipo de coisa. E aí Uhum. até a arquiteta me ligou e falou, mas o vendedor falou que funciona. Falei, olha, tem vendedor que vende até a mãe, entendeu? Eles falam qualquer coisa porque eles querem vender. Com Então, certeza. assim, o consumidor tem que tentar entender se aquilo vai realmente funcionar ou não. Porque Uhum, uhum, não funciona. Não tem. O melhor mesmo é você ficar longe do vírus. A longo prazo, o sol mata, o vírus mata, mas em mais de meia hora, se você quiser deixar alguma coisa no sol, estendida no uhum. sol, ele vai matar o vírus com o tempo, mas não é na hora. Em Sim. temperaturas frias, ele pode ficar até 2 dias. Então, depende do que? De condições, temperatura, Uhum, umidade. Então, uhum, essas áreas de desinfecção, áreas limpas, elas têm a atmosfera controlada, né? Então, tem filtro de uhum, ar, uhum, tem vários fatores. Não é uhum. tudo simples assim que você passou a luzinha e vai matar. Então, Sim, nossos sim, sim. peixinhos, eles enxergam em geral em vermelho, em vermelho não, em azul, verde e ultravioleta. Ah, quase nenhum animal enxerga o vermelho. Então, nós, seres humanos, enxergamos o vermelho porque nós somos caçadores-coletores. A gente Uhum, é frugívoro, né? Então, a gente uhum, pega as frutas nas árvores, então a gente utiliza o vermelho muito para poder distinguir aquilo que a gente vê. Já diversos uhum, animais, não, né? uhum, uhum. Sim. Os olhos evoluíram para aquilo que a gente precisa enxergar sempre. Evolução natural. Hum? A evolução A natural barata nossa. enxerga, evolução natural. A barata enxerga em verde só. E Só em ultravioleta, verde? né?
Só em verde. Você pode ver que quando o pessoal adora botar aquela luz verde nas plantas, né? É para chamar barata aquilo. Olha que maravilha, bom saber disso, não, porque É bom eu saber acho isso, né? horroroso que a luz verde, o pessoal fala que É a luz da barata. Não, só volta a chamar luz da barata. Então, bom É a luz saber da disso, barata. sabe? Olha lá, tem barata ali dentro. Se eu ver um bar com luz verde, eu não vou entrar, porque tá cheio de barata lá dentro. Tá cheio de barata. Pode ver que quando você acende, a barata gosta de escuro, né? Mas quando você acende a luz, a barata se esconde, ela sai correndo, né? Ela não gosta de luz, não. Tem aquilo que chama olha. fototaxia negativa. A Silvia também é National Geographic, né? Olha que maravilha. Olha! Essa aqui, ó, a luminária vermelhinha. Como fica bonita a luz vermelha. Fica poética. Sim, sim. Que maravilha isso. Ô, Silvia, deixa eu só parar um pouquinho, dar um pause aí, porque é o seguinte, nós completamos agora 55 minutos. E eu tô com receio que essa live vai cair a qualquer momento. O que o Beto falou, entendeu? Que é horror? Beto, a Beth Branco também, vou chamar de luz de barata. O Paulo, né, falou assim, por isso sempre acompanho meus clientes na compra de iluminação. Vendedores quase sempre alteram as especificações e acabam prejudicando os projetos. O comentário que teve que ter agora, pelo menos que eu peguei aqui agora, foram esses aqui, né, para trás aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Tanara. Eu vou deixar para a gente responder no próximo bloco, que ela fala o seguinte, olha só. Consegue explicar a questão da mudança tão aparente de uma tinta que é rosa? Na parede onde a luz é branca, a tinta ficou rosa. Na parede onde a luz era amarela, a cor da parede ficou alaranjada. Isso aí dá para a gente explicar a questão da reflexão de cor. Vou mudar a câmera aqui para mostrar uma imagem dela aqui. Mas, Tanara, só me confirma uma coisa. Essa parede que está aqui, vou mostrar a imagem, tem cores diferentes. Mas me parece que a temperatura de cor dela, a cor dela é diferente. Parece que uma é fria e a outra é quente. Eu só me confirma isso. Olha aqui. Olha só a imagem que ela postou. Mandou aqui. Da parede, das cores aqui. Tá? Isso aqui para a gente lembrar da questão que ela vai falar sobre a mudança da cor. E dependendo do que você for colocar na cor da parede ou da projeção de luz que você vai colocar, vai alterar. Porque, como até a Cida comentou no outro bloco, nós chegamos por reflexão. Nós vemos a luminância, que reflete essa luz para o objeto. A gente tem a iluminância, que é a projeção de luz, e a luminância, que tem essa reflexão. Se a gente fosse aprofundar nessa questão de luminância, daria até para fazer um filme do Christopher Nolan. Tipo, pode. Aquele porque a gente não está ao vivo. Eu acho mundo aqui... ótima essa pergunta, porque é o seguinte, o que a gente enxerga é reflexão. Então, assim, a gente tem uma escala de cores e a gente tem, assim, as cores luz. Então, a gente enxerga vermelho, verde e azul, que é o RGB, e a gente tem aquele espectro de luz, que é o arco-íris, que todo mundo conhece. Sendo que, quando a gente fala de luz, a gente tem aquele sistema aditivo de cor. Então, se eu tenho todas as cores, se eu tenho aquele disco de Newton e eu giro ele, o resultado disso é o branco. Então, o branco é reflexão total. E quando eu falo em preto, preto é ausência de reflexão, porque ele absorve todas as cores e você não enxerga. Então, você não vê nada, porque ele absorve. Então, por exemplo, o rosa é um vermelho, o que ele vai refletir? Ele vai refletir a luz vermelha, certo? Dentro do espectro branco. Então, quando a gente tem um branco, que a gente tem uma luz que é branca, a gente tem ela com muita composição de cores. E o que vai no rosa é o vermelho, e é um vermelho clareado, então é o branco. Se eu jogo luz amarela no vermelho, o que é o amarelo? O amarelo é o resultado do verde com o vermelho. Se eu misturar a adição de cor-luz, a luz verde com a luz vermelha, eu vou ter como resultado luz amarela. Então, o que acontece? Quando você joga luz amarela no vermelho, você está jogando verde também naquele vermelho. Então, quando você joga o verde nesse rosa, ele muda de cor. Ele vai ficar laranja, correto? Por isso que ela tem essa distorção de cor. Eu vi que ali tem esmalteria, parece, né? Que é um cabeleireiro. Deixa eu abrir aqui o... Eu acho isso ótimo, porque assim, eu fazia a mão no cabeleireiro e eu chego lá, ela tem assim uma luz amarela e uma branca, uma luz amarela e uma branca.
E ela falou que foi o eletricista dela que instalou, que ele é especialista em iluminação. E eu fico olhando aquilo, eu dou risada, né? Então, assim, é dentro do ponto de vista, a pessoa coloca uma luz branca, uma luz amarela, uma branca, é porque ela é burra. É burrice, entendeu? E eu não sei quem inventou esse negócio de que melhora o índice de reprodução de cores, e é uma preguice gigantesca. Porque se você usa os 2 neurônios que você tem no cérebro e parar para olhar, de um lado eu coloco uma luz amarela, aí vai iluminar esse meu rosto. Se bater luz amarela aqui, meu rosto vai ficar amarelo. Se bater luz branca desse outro lado aqui, o rosto vai ficar branco. Então, assim, como é que você vai melhorar o índice de reprodução de cores para fazer uma maquiagem usando uma luz amarela de um lado e uma luz branca do outro? Me explica? Então, assim, são umas coisas que a gente ouve por aí, que o pessoal que não entende nada de iluminação começa a querer ensinar as receitas que não funcionam. Então, assim... Tem até, a gente vê isso, por exemplo, na parte, tem isso no interior também, a gente vê isso muito na parte cênica, quando você vai trabalhar com um refletor, por exemplo, RGB, né, as 3 cores primárias. Uhum. A pessoa fala, não, você vai colocar as 3 cores primárias, vai colocar 100, você vai ter o branco, que vai somar o verde, o vermelho e o azul. Só que, muitos refletores de RGB, ele tem os LEDs individuais, ele tem o vermelho, o verde e o azul. Quando você ligasse ele, teoricamente, você teria o branco. Só que eles não estão na mesma posição. Ou eles estão numa posição diferente, não estão sobrepostos, estão vindo de fundo diferente, mesmo que sejam milímetros diferentes. Então, quando você liga esses 3 aqui, a sombra dele vai dar uma sombra meio vermelha, meio azulada. Por quê? Porque eles não estão vindo da mesma fonte de luz. Eles estão vindo de fonte de luz diferentes. É o vermelho, o verde e o azul. Está vindo de posição diferente. Igualzinho você falou, de ter uma lâmpada diferente. Colocar uma amarela aqui, uma branca aqui, vai ter sombra diferente, vai ter um efeito de luz diferente. Então, tem que vir da fonte de luz, luz toda homogênea, e a temperatura de cor, por exemplo, neutra, poder mostrar o neutro com a reprodução de cor mais alta nesse caso. Então, assim, se ela quer o efeito do rosa, ela tem que jogar uma luz bem branca neutra, então 4.000 Kelvin. Se ela jogar uma luz branca fria, aquele rosa vai puxar para o lilás, porque daí ele vai refletir o azul nele, e daí vai ficar com um azul mais puxado para o lilás. Então, depende muito, o pigmento, a luz pigmento, a cor pigmento, vai sempre conversar com a cor luz. Então, são coisas que a gente tem que sempre ligar um fator ao outro. Tinta branca. O branco, ele vai ser branco se tiver uma luz branca. Porque se você jogar a luz amarela nele, ele vai ficar amarelo. Se for uma luz branco azulado, vai ficar azul. Porque ele vai refletir aquele azul daquela luz. Então, o branco total sempre vai refletir o espectro. Se você tiver um verde claro e jogar luz amarela, não vai ficar verde claro. Vai ficar uma cor meio alaranjada também. Porque você está colocando um vermelho junto, né? Eu quero até ver se eu consigo depois abrir aqui, enquanto a gente está conversando, ver se eu abro aqui um projeto que eu desenvolvi há pouco. Agora, tudo, que nem a menina ali, tudo tem... Você vai fazer? Não, eu já fiz, já está praticamente terminando, só que eu tenho o exemplo em 3D de um espaço. Já fez. Ah, tá me ouvindo agora? Isso, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. Tá, porque eu vou tentar abrir um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi com uma boate, que no caso, que a gente estava fazendo, e que o fundo da boate, o teto na parede do fundo, é com grafite. Ia fazer ser grafitado. E são várias coisas. Aí, no caso, a gente conversou para trabalhar com uma luz, para ter banhando toda aquela parede, dependendo da cor que você coloca, o desenho vira outra coisa. Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui esse efeito. Aproveitando enquanto eu estou procurando aqui, o Paulo está perguntando, Paulo Oliveira, uma lâmpada 2.300K numa parede branca, o que acontece? A pergunta do Paulo. Vai ficar âmbar, vai ficar amarelada. Sim. Vai refletir o âmbar. Porque ela é totalmente âmbar, então o branco, como é reflexão total, ele reflete a cor. Se eu colocar uma lâmpada azul na parede branca, vai ficar azul. Se eu botar uma lâmpada verde na parede branca, vai ficar verde. Mas se eu botar uma lâmpada verde na parede azul, vai ficar cor de burro quando foge, vai ficar escuro. Porque não vai refletir. Ele vai absorver, porque o azul reflete luz azul, e aí se não tem nada de luz azul no espectro, ele vai absorver e aquilo vai ficar escuro. Então, a luz, ela sempre serve para criar um efeito. E a gente vê a luz sempre na superfície vertical, na maior parte do tempo, né?
Porque a gente tem a luz de tarefa, que é a luz horizontal, e a gente tem a luz que a gente visualiza o ambiente, ela é vertical. Então, a menina ali, voltando para a parede rosa, ela pode jogar um wall washer, um refletor branco ali na parede rosa e controlar a luz amarela onde ela quer usar a luz amarela. Daí ela usa um tipo de luminária assim, ó, controlada, tá vendo? Com luz amarela dentro da Sim. tarefa que ela quer, ó. Luz amarela fica amarelado, o branco. Mas ela pode colocar um wall washer na parede e jogar a luz branca na parede. Aí ela consegue ter esse efeito da parede rosa e ter a luz mais amarela no ambiente. Ó o conector da Tecno aqui, ó. Ah, O esse é o Paulo ainda tá conector. aí, que perguntou? Esse é o Ele tá aqui conector. Ele é... Ele tá aqui. Então, ele tem um bucinho que você aperta, daí ele fecha ali no cabo PP, você faz a ligação e daí você fecha ele, veda totalmente. Mãe, tem piscina? Tem. Você veda ele totalmente e aí ele não entra água. Então, dentro de um jardim, ele fica estanque e não corre perigo, né? É certo que isso você tem que colocar depois, por exemplo, tubulação enterrada no jardim. Normalmente o instalador não quer colocar o tubo rígido, né? Que ele acha que dá muito trabalho. Mas assim, não basta colocar o PP enterrado no jardim. Você tem que colocar o tubo rígido, colocar o cabo PP dentro do tubo rígido. Para não ter perigo de ter algum tipo de contato vivo, ou então alguém que fizer uma manutenção no jardim, furar quebrar esse fio, romper esse fio e causar algum tipo de choque elétrico. Esse projeto você fez quando? Esse que você fez, esse da parede que você fez lá, foi quando você fez ele? De quem você está falando? Comigo ou com a pessoa? Aquele da planta, não, daquele da planta. O que você fez da planta? Você fez ele há quanto tempo você fez ele? Faz pouco tempo, aquele da planta lá? Isso, do jardim? A pesquisa eu fiz em 2017. A obra que eu fiz, um jardim, foi o ano passado. Que eu usei os filtros. Ó, isso aqui é o filtro que vai dentro da luminária. Eu normalmente uso o filtro. Esse é o filtro. Você usa o filtro no espeto do jardim, né? E coloca ainda um honeycomb, que é para evitar o ofuscamento. Fica bem bonitinha a instalação. Mas esse filtro aí, você tem que comprar ele ou pedir sob encomenda para a luminária que você quer. Dá para você fazer sob encomenda essa luminária, por exemplo, esse filtro? Então, a Interlight vende o filtro, né? Ele entrega pronto. Eles já compram e entregam na luminária. Então, eles têm a luminária, que é os espetos do jardim, que são de boa qualidade. Eu gosto bastante do produto deles, que é IP67. E aí, eles vendem o filtro, vendem acessórios. Então, eles têm um produto bem, bem completo, assim, que atende muito bem. Custo-benefício eu gosto bastante. Entendi. Tem gente que acha caro, né? Tem a obra que eu fiz, que o cliente acha barato, que em comparação com o produto importado, ele é bem mais barato. Mas tem cliente que acha caro e vai lá e compra na Rua da Consolação por 1/10 do preço, que não dura um ano, né? Então, essa questão, por exemplo, de instalação eu acho que o produto tem que durar, porque não adianta você fazer uma instalação e gastar uma grana para fazer um projeto e o projeto durar menos de um ano, né? Eu gosto daquilo que dura perder de vista, né? Não, mas hoje a gente tem que pensar nessa questão desses projetos durarem isso mesmo. Ainda mais hoje, por questão de o valor dos preços dos produtos, quanto mais ter a durabilidade desse material, melhor para a gente trabalhar. Sim. Com certeza, isso é outro fator. Ainda mais porque, assim, fica o seu nome que está relacionado ao projeto. Normalmente, quando eu vou fazer algum projeto de iluminação, algum trabalho nesse sentido, eu procuro passar, assim, olha, o material que eu preciso é esse, pela especificação técnica. Eu indico uns duas, três empresas que eu trabalho, olha, essa empresa tem esse material. Mas, se você não quiser comprar com eles, tranquilo. Mas, comprar essa especificação, porque se não for mudar alguma coisa, uma lâmpada, um grau, vai mudar totalmente o projeto que eu passei para você. Então, tem que ter essa certificação. Quanto melhor você colocar isso, para você fazer, melhor para você trabalhar. O resultado melhor. E quando você está falando aqui, eu estou tentando abrir para colocar a imagem aqui, para poder mostrar para vocês aqui um exemplo de mudança de cor.
Ah, eu Eu aprendi a quero olhar. Eu ver. falei, por que que eu não consigo ler as coisas? Porque eu tenho que apertar, né? Quando eu ponho a Você mão, dá uma aparece. apertadinha e passa com o dedo. Aí você vai conseguir ver, ó. Vai ver as frases colocadas Ó, o assim. Paulo Oliveira tá aqui. As pessoas acham que só o IRC interfere na cor pigmento. Não é só o IRC. Temperatura de cor da luz e IRC são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Eu pesquisando o Isso. H, aí eu já não entendo, é da sua parte. Como é que é? Alguém perguntando aqui do H o quê? Assim como de musicar, eu no H, que é uma ramificação de quatro, eu pesquisando o H, que é uma ramificação de quatro saídas. Vai, Pedro, isso aqui eu não estou lembrado, não. Isso é uma coisa específica que você está olhando de adquirir, é Tá isso? falando o quê? Eu não consigo. É, ele está falando Será de que é do uma. conector? Até que não tem Deve os ser, conectores em H. Deve ser. Tem sim, tem um deve, conector deve, enorme lá. deve, deve ser tudo conector que ele está falando. Deve ser tudo conector, com certeza. Eu estou abrindo aqui, eu quero mostrar um exemplo para O vocês sobre a questão Paulo. da. O macaquinho tampando os olhos deve ser por causa da luz de barata. Ó, a outra falando aqui, uma sala azul ficou verde, tive que mudar as lâmpadas. É isso aí, depende da lâmpada. Se ela for amarela, você joga amarelo no azul, ele vai ficar verde. Óbvio. Tanto RC quanto TC altera a percepção das cores. O Paulo está acompanhando. Eu estou tentando mostrar aqui um exemplo aqui dessa mudança de cor de um projeto que eu estou Pior fazendo do que a luz aqui. verde de barata é eu entrar no lugar e ter essa luz misturada branca e amarela. Eu quero morrer quando eu vejo isso. É de chorar. É a pior sensação do mundo. É triste. Você... Não, mas hoje, tem muito hoje pessoas que trabalham com essa parte de iluminação que faz assim, né? Faz fala assim, nas coxas, por assim dizer. Não procura ver a palavra de um profissional, pesquisar um profissional, para ver como é que você pode aplicar aquela qualidade daquela luz. Né? Aqui, cadê aqui? Aquela Então, não entendi a pergunta da Bianca, que ela perguntou: o projeto que recebe certificação tem que manter a qualidade do projeto? Acho que vai funcionar no mercado? O profissional deve investir nisso? Deve investir no quê? Nos projetos certificados ou na qualidade do produto? Eu sempre invisto na qualidade do produto, porque eu acho que você gasta uma vez só, porque um bom instalador, a mão de obra é cara. Então, Uhum. assim, você vai gastar com uma mão de obra boa. Você vai comprar um conector bom, você vai botar uma luminária ruim? Não, mas quanto melhor for a qualidade da luminária que você usar, mais tempo você vai Sim. ter aquela obra funcionando. Uhum. Com Certificação WEL, certeza. LEED, sim, é muito bom a gente usar certificação. Tem que gastar, tem diversas questões. Então, assim, por exemplo, se você pega a certificação Aqua, que é francesa, eles contam o índice de ofuscamento. Então, a qualidade da iluminação não é só normativa em quantidade. Eles querem que você tenha um bom controle de ofuscamento, que é para não dar dor de cabeça nas pessoas, cuidar melhor da saúde das pessoas. Então, acho que cada Uhum. vez mais a gente vai trabalhar nos projetos buscando qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante. E Vou dar quanto um menos exemplo tempo a aqui. gente fizer manutenção, melhor. Eu vou mostrar que está falando de cores, de reflexão. Vou mostrar um exemplo aqui de uma imagem colocada no fundo da parede, que é um grafite de uma boate que acabei de fazer em Goiânia, que trabalhei com o pessoal para poder fazer. Né? Então, eu vou mudar minha câmera aqui para vocês darem uma olhada aqui. Ó. Esse aqui é o software que eu utilizo, que é o Isumi, e aqui está o desenho da parede lá. Tá vendo isso aqui? Está Tô colocado as vendo. cores brancas. São refletores de LED e baldas colocados no teto. E essa é a cor real de todos os objetos. Tá vendo que eu tenho tons aí vermelhos, rosas, verdes e tudo mais. Agora observa o que acontece quando eu jogar, por exemplo, a luz verde nesse material. Olha o que acontece onde apareceu os outros. Ó. Como é o verde, o Porque vermelho desapareceu. Eu vou jogar aqui agora o azul. Olha, quem foi o desenho. Vou jogar agora o vermelho. Agora, só fazer um efeito de trocando de cor. Olha que pode ser esse movimento. Só trocando de cor. Isso vem tudo da reflexão de cor desse objeto. Então, eu posso, às vezes, no vermelho, os objetos se esconderam. No azul, já apareceu-se outro. Olha no verde aqui. Ó. Vou jogar o verde aqui. Isso, o verde aqui. Ó. Já até o verde ali, total, zero. Pronto, olha só. Como é que ficou? Ele só refletiu aqui onde tem essa parte verde aqui. Então, você tem que tomar um cuidado quando você vai jogar com essas cores aí.
porque senão vai mudar totalmente a cor do seu desenho, do projeto. Aqui o efeito é bem colorido mesmo, e quando fosse variar a cor aqui no desenho, ia ficar trocando a cor de fundo do palco. É uma coisa cenográfica, e quando foi desenhar, foi escolher o desenho, eu fui junto com o pessoal que quer fazer o grafite, foi escolher as cores, foi escolher, olha, eu vou jogar a luz para poder fazer esse desenho. Então, no fundo da boate vai ter esse efeito. Às vezes não precisa nem de outra luz, vai ficar só trocando o fundo da boate com esse efeito aqui. Ó. Então, tem um desenho que ficou muito, muito bacana aqui. É tudo uma questão dessa reflexão da cor. Essa tinta sua que vai trabalhar. Entendeu? Isso aqui foi instalado já. Era, ó, que estava instalando na hora que ia começar a abrir a boate, aí teve esse problema. Então, agora ela está meio em off para esse período, está só usando espaço para fazer algumas lives. Mas em breve, ela vai abrir, aí a gente coloca, vou fazer uma filmagem, um desenho lá, para a gente colocar, para a gente visualizar dentro desse espaço lá. Para quem, igualzinho a Bianca está falando aqui, né, o céu é o limite para quem sabe trabalhar com a cor. Então, não só a cor, mas a reprodução de cor também. A gente tem que ficar preocupado também, que a gente vai jogar um tom de cor, que cor que ela vai refletir para a gente nesse sentido? Que sentido que vai colocar aquilo para nós? Ó, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei quando eu comecei a trabalhar com iluminação de eventos. Tem um espetáculo em Goiânia chamado Ju 1124, que era um apresentador, tipo o Ju 11:30, só que era um apresentador com várias drag queens em cena. Então tinha vários números de teatro, de musicais, tinha uns intervalos de apresentação. E quando eu fui fazer, isso estava no começo, estava começando a trabalhar com iluminação, e estava fazendo a montagem de luz lá, para eles lá, e eu inventei de colocar a luz vermelha de frente para eles. Gente, uma observação. Se vocês forem iluminar alguma pessoa, alguém, principalmente os homens, que tem uma maquiagem, vão fazer uma apresentação de teatro, de dança, ou uma drag queen, alguém que tocou a maquiagem para escolher somente a parte masculina, né? Vai revelar algumas coisas indesejáveis. Como, por exemplo, tá vendo essa barba minha aqui? Se eu vier aqui e tirar essa barba completamente e jogar uma luz vermelha, ela vai mostrar o desenho da minha barba corretamente aqui no meu. Mesmo que eu coloque uma base por cima. Então, revela essa parte minha aqui do meu rosto. Então, no show, quando eu coloquei o vermelho, menino, quase que elas arrancaram o sapato, tacaram em mim, de ódio. Quase que eu fui jogado por fora do teatro, na bicuda. Então, quando tem um movimento desse, a gente nunca se joga luz vermelha. A gente vai dar uma olhada nos eventos, na década de 70, 70 e 80, a gente tinha cores muito saturadas em eventos para trabalhar com isso. De uns tempos para cá, isso foi mudando. Claro que você teve que seguir as tecnologias também, por causa do LED que chegou, né? As televisões, então, em Full HD. Então, você tem muito mais complicações nesse sentido. A gente tem que prestar atenção nisso. Até a TV, se você vai fazer um trabalho de iluminação, o ao vivo é diferente do que vai ser gravado ou fotografado. Então, até se você vai fazer um projeto de iluminação de interior para um ambiente, para uma casa, talvez até mesmo uma casa cor da vida, como tem, você tem que pensar aquele espaço para iluminar é para quem vai naquele local lá ou para quem vai filmar e fotografar. Eu já tive situações que eu tive que, olha, vamos fazer uma gravação desse espetáculo. Nós fizemos uma filmagem à tarde para a TV e outra filmagem à noite para quem estava ao vivo. Porque são temperaturas de cores diferentes, são intensidades luminosas diferentes, um brilho muito mais diferente. Olha, você está me vendo aqui, está colocado uma fita de LED aqui acima de mim, aqui, com uma cor fria, né? Para mim, está super confortável essa luz. Essa altura aqui do balcão eu estou iluminando, mas para o celular, talvez está chegando pouca quantidade de luz. Então é diferente. O olho da câmera é diferente para a gente aqui. O Paulo Oliveira adorou, né? Marca da barba do queixo. Falando aqui do show. Foi, Marco. Foi, Paulo. Foi uma situação que eu passei quando eu comecei a trabalhar com luz. Faz que eu levantar a mancada no meio da testa. Depois, nunca mais eu passei por isso. Ainda mais porque, assim, na parte de iluminação, principalmente iluminação cênica, no caso de eventos, a gente não tem escola, né? A gente acaba tendo que aprender com a vida, procurar profissionais, nesse sentido, de falar. Alguém quer perguntar? Você quer falar mais alguma coisa, Silvia? Tem a questão da cor, né? Tem gente que acha que a cor é brega, né? Sim. Hoje a gente tem os equipamentos RGB, né? Que a gente falou, assim, como é que a gente faz, né? Tem esse endereçador sinal e a gente faz lá a programação, então tem projetor número 1, número 2, número 3, e aí tem gente que fala assim, iluminação colorida é brega. O que é brega é, assim, usar o equipamento de maneira errada, porque, assim, eu vejo que o pessoal compra o equipamento e não compra a programação, porque a programação leva tempo, custa dinheiro, o cara que faz a programação não é que é fácil fazer, é difícil, você precisa fazer um mapa de instalação
e projetar um storyboard para aquela iluminação. Aí a pessoa não quer comprar essa programação, larga lá no módulo teste, a iluminação RGB. Aí ele vai mudando, né? Vai mudando de cor, primeiro aquele fading, depois ela começa a piscar, tipo estroboscópico, fica aquela luz verde piscando horrorosa, e aí que a gente, que não dá, né? Porque isso aqui é a mesa de programação, que é o tal do Sunlight, né? O programa é de graça, mas você trabalhar em cima do programa leva dias. Então, para você fazer uma programação de uma torre, seja lá o que for. Mas não é feio, porque a luz colorida, ela traz um conforto. Isso aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, que é na Holanda, que é uma passagem lá, os problemas são diferentes, né? Mas, em geral, quando a gente anda sozinho no escuro, algumas coisas chamam a atenção da gente. Então, essa passarela aqui, eles acabaram iluminando com RGB. Para a programação não ser estática, eles colocaram um computador para fazer uma programação num sistema randômico. E aí, todo dia, ele vai mudando a programação e ela é uma passarela que ela é dinâmica, ela está sempre mudando de aparência. Então, cada vez que você passa, ela vai ter uma aparência diferente. Ela nunca é igual, porque essas cores mudam. E aí, se você entrar com o endereço dela no Google, você vai ver que as pessoas tiram foto, marcam o endereço e acabam publicando cada uma a sua foto. E você tá me lembrando dos trabalhos de James Turrell, tem muito isso, né? Trabalha com cores e volume. Ele trabalha cor, volume. Então, a cor em si não é ruim, não é brega. O que é ruim é a maneira como as pessoas usam e elas não sabem utilizar. Então, se você tem uma maneira de usar, se você tem uma história para contar, você tem que ter uma narrativa. Então, se o projeto tem narrativa, ele se torna forte. Então, você tem que saber trabalhar a luz. Por que você vai trabalhar a luz? Quais são as superfícies que você vai iluminar? Sempre lembrando que luz é reflexão. Você sabendo dominar a reflexão, saber o que é cor, por que a cor, é sempre bonito, né? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Não é porque é brega, a gente pode usar a cor, mas com cuidado, com parcimônia, onde você vai colocar, quem vai aplicar isso, até essa, como você falou, essa programação que está feita ali no caso. Mesma coisa, na parte de iluminação de eventos, os softwares de iluminação praticamente são todos gratuitos. Agora, quanto tempo você demora para programar aquilo, para poder pensar aquela forma, aquele volume, para chegar naquele resultado? Fora que, além da programação, tem um estudo que você fez antes. Né? Quanto tempo você teve de conversa, conceituação, estudou as cores daquele ambiente, para casar tudo isso também. E a gente são vários fatores, cor, reprodução de cor, intensidade luminosa, fluxo luminoso, então tudo isso a gente tem que ver para casar e ficar tudo parcimônio, tudo por igual, tudo sem variação nenhuma para poder atingir o seu objetivo. Tem um cenógrafo chamado José Dias, ele fala em relatos que tem trabalho com iluminador que ele não trabalha mais, porque ele fez o projeto sendo de cenário daquele espaço, veio o iluminador e com a luz acabou com o projeto dele, destruiu o projeto dele. Porque a luz atrapalhou tudo. Então, a luz pode, às vezes, maravilhar, ser maravilhoso, colocar no ambiente, mas você pode estragar completamente isso. Então, é muito importante você conhecer os materiais que você tem e como é que essa luz vai reagir com esses materiais. Dá pra ver que eu gosto de cor, olha o escritório da pessoa, como é que é. Olha aí. Todo empapelado, todo colorido. Outro dia uma pessoa perguntou, nossa, o que é isso que tem aí? Eu falei, meu escritório, todo empapeladinho. Tem até filtro colado ali na parede, ó, tá vendo? Oh, maravilha, hein? Olha isso. Olha. Que aqui é o quarto de hóspede também, é um muquifinho, né? Então, quando tem... aqui em cima dorme quem tiver que dormir, os hóspedes. Maravilha, maravilha. Mas é meu escritório. Mas a melhor luz é a natural, Rodrigo. Não com certeza. Então, assim, se você conseguir iluminar com a luz do sol, zenital, é sempre a melhor opção de todas. E à noite, se a gente pudesse apagar todas as luzes, ficar no escuro, é a melhor opção. Então, minha casa é toda com luz indireta. A minha luz de cabeceira é incandescente. Eu vi um pessoal comentando de um estudo, tem um vídeo mostrando de ter alguns projetos de iluminação aí, estão vendo isso em condomínio, se não me engano, que essas luzes de postes, no período da noite, elas teriam uma dimerização em um sensor. Elas abaixariam a intensidade luminosa, só quando a pessoa se aproximasse, ela levantasse a intensidade luminosa para você ver. Porque se não tem ninguém naquele espaço, então para que ela vai ter lá a luz tá ali presente, né? A gente pode observar.
E hoje a gente está... Então, uma coisa, a gente não observa muito à noite, a gente não vê mais à noite. A gente tem muita luz, que é a poluição visual nossa. A luz noturna? Oi? A luz noturna, Alô? se você conseguir utilizar a luz noturna, se você conseguir utilizar ela abaixo da linha, quanto mais baliza você utilizar, melhor, né? Que é o correto. Porque essa luz noturna que você joga a luz para todos os lados é errado. Isso é ruim. Você está causando ofuscamento, poluição luminosa. Quando você tira o ofuscamento, que você tem um controle de luz, já é melhor. Agora, se você puder usar a luz baliza, quanto menos interferência ela trouxer ao meio, melhor. Que é o correto, né? Então, essa coisa de usar a luz em poste, eu acho péssimo. É bom para a concessionária economizar energia. Agora, para a iluminação mesmo do ambiente, não é boa. Não, Fazendo consultoria de cor, já me deparei com reflexos coloridos que entram pela janela e distorcem a cor usada na parede. Ui! Mas a luz colorida que entra pela janela... Mas daí é luz artificial natural. Porque assim, eu tenho um monte de prisma que eu penduro na árvore que fica jogando luz colorida do sol, assim, no ambiente, né? Eu adoro. Mas aí no caso você tá trabalhando, aí já vem até com os vitrais de igreja, né? Tem essa questão dos vitrais de igreja que entra e modifica o ambiente, que é uma coisa que eu estava tentando, eu estou tentando fazer um casamento aqui em Goiânia, aqui, até agora a gente não conseguiu. Faz um ano que a gente está tentando casar um casal aqui, mas até agora não achamos ainda uma igreja com esse vitral que permitissem fazer o que a gente quer fazer. Em determinado momento lá, a gente quer que uma luz de fora, que vai ser refletores com intensidade luminosa bem alta, ela vai projetar uma luz para dentro da igreja, mas que a plateia seja banhada por essa luz dos vitrais, que esse tom colorido pegue por cima do público. Porque eles são um casal de sopranos, são cantores, e que é uma coisa mais cênica para esse casamento. Mas até agora a gente não achou uma igreja que permite fazer isso, porque as melhores igrejas para poder fazer isso são igrejas tradicionais, igrejas antigas, igrejas barrocas, com estilo barroco, tem aquelas formas, tem as grandes janelas, ainda não permitiu, porque isso é muito tradicional. E é meio que um espetáculo, tem que entrar um dia antes para poder fazer. Então a questão assim, é bacana. Eu já tive mesmo um trabalho que eu tive que fazer, que eu tive que meio que fabricar um vitral desse. Porque era uma cena em que tinha um rapaz que fazia um personagem, ele imitava na hora um padre, que remenou a história da imagem da cabeça dele, que na infância ele foi abusado sexualmente por esse padre. Então ele vai retratar esse padre nesse momento. Então acima dele eu coloquei um refletor, que era um refletor plano convexo, um PC sem a lente, e peguei gelatinas de filtro, aquela de gel mesmo da Rosco, flexível. Eu cortei elas na tesoura, peguei uma folha de chamequinho, como essa aqui assim, desenhei um pentagrama, peguei durepox e fui colando as gelatinas desenhando um pentagrama. E no pentagrama a gente pode ter dois símbolos. Tem um símbolo que é voltado mais espiritual e o outro o pessoal tem outras visões. Então eu coloquei acima dele e projetando essa luz de vitral, entre aspas, por cima desse padre, como estava iluminando. Então eu tinha uma referência visual de uma luz de uma igreja entrando, mas quando as pessoas viam, elas viam esse pentagrama colocado ali acima da cabeça do padre. Então trazia a reflexão, é um padre, mas espera aí, ele também não é tão bonzinho assim. Eu tenho uma segunda imagem que vou trazer do pentagrama, que vai trazer algumas imagens, alguns pensamentos impuros para aquele momento. Então, na verdade, eu busquei trazer esse símbolo. Então, quando você vai usar as cores, tem que ter um motivo, um porquê para isso. Não é só questão de deixar bonito. Ah, é legal colorido. Muito bonito, tá. Mas não é igualzinho de falar dos bares. Todo mundo com bar verde. Agora eu vou chamar de bar barata. Valeu, Silvio, adorei isso. Eu vou adorar isso, vou usar isso nas minhas aulas, viu? Bar barata. Adorei. Aulas de barata. Adorei. Bar barata. Eu adorei isso. Eu vou anotar para mim aqui, vou poder colocar. A Beth está falando da luz que entra colorida, que entra pela janela e altera a cor interna. É verdade. Se você tem luz colorida fora, está entrando dentro de casa, vai alterar a cor das paredes, sim. Com certeza. E tem uma coisa, por exemplo, aqui no Brasil não tem essa regulamentação ainda, espero que um dia tenha. Mas lá na Europa, lá fora, você não pode a tua luz da tua casa invadir a casa do seu vizinho, você leva multa. Então, assim, ia ser bom se fosse adotado aqui no Brasil essa questão da luz do espaço público outro, né? Então, assim, a gente tem experiências aqui no Brasil de pessoas que iluminam e acabam iluminando a sua casa e a casa da vizinhança toda, né?
Então, A gente com vê isso LED, muito em condomínio fechado, né? Aqueles a condomínios luz que fechados invade. de Mas tem prédios. prédio mesmo. Aqui tem um prédio na frente da minha casa e é o sobradinho, eu estou no segundo andar, né? E assim, a luz das janelas do prédio da frente da minha casa invadem a minha casa. Agora, na quarentena, a gente instalou essa semana um blackout no meu quarto, né? E assim, nossa, eu devia ter feito isso antes. Porque assim, agora é uma maravilha. A Luísa não quer nem levantar de manhã, porque o blackout fecha totalmente a luz, né? Sim, Então é sim. maravilhoso. Imagina, eu trabalho com iluminação e recomendo pôr o blackout, não tinha instalado ainda. Mas agora a gente instalou o blackout e é maravilhoso o blackout. Ai, você dorme muito melhor. Ah, com certeza. Até bom que no lado Nossa, positivo tudo de bom desse período, a é gente tem um dormir no olhar escuro. muito. Que olha, E é um lado maravilhoso. positivo desse também, nesse período, a gente tem um olhar mais voltado para a nossa residência. A gente começa a observar mais, ver mais o dia passar. Como a gente fica muito trabalhando, acaba ficando muito tempo fora de casa, e ficando mais dentro de casa agora, a gente começa a observar. Eu nunca tinha... Eu moro aqui nessa casa que eu mudei faz pouco tempo, mas eu prestei atenção que agora, nessa época do ano, dependendo da posição do sol, tem um facho, luz que entra pela janela e percorre no meio da minha sala. Eu nunca tinha que prestar atenção nisso. Porque eu acabo trabalhando o dia inteiro, chegando só em casa à noite. Eu nunca tinha visto isso. Eu tinha visto que eu estava sentado no sofá, assistindo a televisão à tarde, e está esquentando a minha cabeça, está esquentando a minha cabeça. Quando eu fui ver, era um corredor de luz entrando, pegando bem na minha cabeça. Eu falei, olha só, vou ter que arrumar um blackout para colocar aqui também, nesse sentido. Ou, dependendo da situação, deixa o sol entrar, então, que não precisa mais ligar a sua luz de dentro, e esse sol que está entrando faz uma luz que preenche todo o espaço. Tem que ver cada situação para colocar isso. Ah, mas a luz do sol é maravilhoso. Ah, com certeza, com certeza. Então, Eu adoro. assim, tem... Silvia, você tem Eu mais alguma coisa para falar? assim, não, tranquilo. A Oi? gente anda pintando parede no quintal, já pintamos arco-íris no quintal, porque a Luísa quer fazer as coisas. Ontem eu fiquei colocando CD, a gente estava limpando um pouco de CD, os CDs que estavam riscados, velho, que estava quebrado, eu comecei a pregar na parede, porque daí fica refletindo luz, ele fica dando reflexo prismático, né? Sim. Então, assim, Uhum. já estamos na fase de inventar as coisas. A casa vem ajuda a gente, né? Então, Com certeza, com certeza. terminar essa Ô, Silvia, quarentena aqui, eu já aprendi até a costurar. olha, você quer falar mais uma coisa, colocar mais um ponto, porque a gente está assim, assim, tá Ó, a sendo, questão foi da uma luz de conversa. barata, eu assino embaixo, viu? A luz de Hã? barata agora pegou, então assim, a luz de Pegou, não, eu barata vou pegou, colocar todo isso. mundo tá falando Eu aqui, anotei então. aqui, ó, tá anotado no meu papelzinho aqui, tá colocado aqui. Eu vou anotar É isso aqui, vou baixo colocar tudo para. bicaneiro. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho que dar uma aula amanhã. Amanhã eu já vou citar a situação. Vou dar aula de iluminação de projetos exteriores, lá pelo IPOG. Vou dar aula amanhã remota, aquela aula remota. Vou dar aula amanhã em Cuiabá e Manaus. Já vou usar esse termo na aula agora. By Silva, vou fazer o slide. By Silva Carneiro. É porque a barata enxerga, o fotorreceptor dela verde, ela enxerga a luz verde e ultravioleta. Então, as outras cores, vermelho ela não enxerga. Sim. Então, a luz de barata é... E ela tem também muito bastonete, né? Ela enxerga à noite. Ela tem uma visão noturna Entendi, e outras coisas mais. Olha só, eu queria Então, agradecer demais adorei, a meu Silvia querido. por estar nesse Eu que bate-papo nosso aqui, agradeço pela você. estreia dela nessa live aqui, para estar participando com a gente. Eu fiz algumas anotações aqui de site, de textos, de coisas que a gente ouve. Depois eu vou pegar com elas as informações também, eu vou anotar. E esse vídeo aqui, ele vai estar online lá no YouTube. Se não estiver hoje, amanhã de manhã já vai estar online esse material aqui. Esse vídeo que a gente vê. Então depois, quem perdeu a live, pode depois ir lá no YouTube, nosso canal, que é Design Exteriores BR. Pode acessar lá e pegar o vídeo. E também convido todo mundo a entrar no site, né, Design Exteriores, br.design. E lá você tem umas matérias, textos, a nossa revista está disponibilizada lá. Silvia, muito obrigado por você aceitar esse convite, esse bate-papo nosso aqui. Espero que a gente volte a fazer mais lives, mais conversas como essa. Obrigada a você. E agradeço a participação também da sua filha, viu? Sua filha também foi fundamental nessa live também. Beijo aí para todo mundo. Oi. Beijo, Chico. Obrigado, até mais, hein? Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.